Todas as obstruções são fúteis. Os elfos negros vão dominar a Twilight Zone a partir de hoje, Ania murmurou, e uma sombra cinza escura se estendeu de suas costas sobre a área. Dentro do mundo cinza escuro, as plantas e os animais foram drenados de suas vidas, transformando-se em cinzas em um ritmo surpreendente. Domínio minguante, Ania gritou em voz baixa, e dentro do domínio, um círculo de luz cinzenta explodiu dos corpos dos cavaleiros da aranha subterrânea do inverno, permitindo que eles fossem ainda mais ousados e ferozes. Quanto aos inimigos que haviam sido afetados pelo domínio, eles logo encontraram seus corpos envelhecidos e sua força vital desaparecendo. Um domínio falso. Ania, do começo ao fim, você sempre esteve à minha frente. O protetor, que parecia um homem de meia-idade, suspirou e depois disparou grandes quantidades de luz dourada que eram como um sol gigante. Os dois domínios colidiram um contra o outro, e o ar pareceu se despedaçar, causando tremendas distorções espaciais e depois explodindo. No chão, os magos usavam as trincheiras como primeira linha de defesa. No entanto, os elfos negros ainda estavam procedendo com seus ataques. Naquele momento, a área estava cheia de cenas de guerra. Os magos gastaram toda a sua energia aqui, e não tiveram nenhum para poupar para quebrar o casulo gigante e salvar os outros. O grande casulo branco estava de pé com orgulho, e mesmo que a magia passasse por ele, permaneceu ileso, exibindo sua imensa habilidade defensiva. Mesmo que houvesse rastros da batalha entre os três reis magos causando algum dano, haveria várias pequenas aranhas subindo e cuspindo tópicos para consertá-lo. Tal capacidade regenerativa poderosa fez com que os magos dentro e fora da arena sentissem desespero. Você ainda não encontrou Vinas? Olhou para Eren. Eles agora estavam de costas um para o outro. Partes da espada meteoro branca prateada flutuavam, resistindo aos ataques em torno deles dos magos do exército revolucionário, elfos negros e incontáveis pequenas aranhas. A situação no campo de batalha era o que o lado de Longbottom pretendia que fosse, e estava progredindo de uma maneira que os beneficiava. Não só foram os 9 mais fortes postos dos magos restritos, muitas pessoas do seu próprio lado também se infiltraram. Sob o ataque inesperado que ninguém poderia ter respondido a tempo, muitos magos morreram nos braços de seus camaradas. Além disso, dentro da área de competição, a Longbottom também havia providenciado algo. Ainda não Eren sorriu ironicamente, a conspiração de Longbottom é complexa demais. Ele realmente usou a si mesmo para chamar nossa atenção e deixou a chave para a batalha no próprio campo de batalha. Ele brandiu o punho da espada e grandes quantidades de luzes brancas afiadas cortaram os fios no ar. É muito difícil identificar esses tópicos, que estão espalhados por toda a área. No momento em que eles circulam pelo corpo, eles consomem força espiritual e mágica, que é usada para complementar a execução da formação de magia. Para quebrar essa formação mágica, precisamos encontrar o centro dela. Mas não posso ver isso nas minhas previsões. A expressão de Eren era incomparavelmente sombria. Vovô Marlin, o que está acontecendo? Parece que um mago ainda mais poderoso está usando o poder do destino para esconder a parte importante. Para poder escondê-lo de suas profecias, ele deve ser uma pessoa poderosa, pelo menos no nível 2. Eu até suspeito que possa ser uma matriarca de elfos escuros de nível 3, pessoalmente. Fazendo isso, a voz do vovô Marlin era séria. Então só podemos procurar um por um nos lugares onde a energia converge. A expressão de Eren era séria. De repente ele levantou a espada para a direita. Lâminas de luz branca percorriam o céu, e o rosto de um elfo escuro mostrava sua descrença quando ele foi cortado em 2. O cadáver muito danificado caiu no chão, grandes quantidades de sangue fresco e intestinos multicoloridos fluindo para fora. Caos. Eren pensou que isso era um caos total. Muitos magos do exército revolucionário, elfos negros, bem como criaturas convocadas, todos lutavam na área gigante,
E havia até mesmo alguns magos se vingando secretamente de seus rivais. Essas batalhas sangrentas fizeram a situação ficar ainda mais caótica. No centro, Bailin estava no underground de Winterspider Emperor, ele e Longbottom no meio do confronto final. A energia da batalha entre os dois magos da categoria 2 transbordou em todos os lugares, e os magos que a rodeavam evitavam automaticamente eles. Não muito longe do campo de batalha, 9 esculturas de gelo estavam altas. Apesar das ondas dispersas da batalha entre os magos de nível 2, nenhum deles ficou nem um pouco ferido, criando um forte contraste entre eles e a desordem completa nos arredores. Havia até mesmo um círculo de cadáveres secos ao redor deles, e eles eram os magos da Zona do Crepúsculo que queriam revelar secretamente os senhores do segundo escalão. Mesmo com uma herança antiga e o Imperador Aranha Subterrâneo de Inverno com a força do Rank 2 como seu animal de estimação mágico, você ainda não pôde vencer contra mim, porque o lixo sempre será lixo neste momento. A batalha de nível 2 estava chegando ao fim. O rosto de Longbottom estava cheio de gás preto, e a imagem fantasma de uma aranha atrás dele entrou em seu corpo. Sua expressão começou a distorcer. Todos os seres vivos se desintegram e retornam à Terra. Uma grande aura fria e escura cobriu a área e ficou mortalmente quieta, como se tivesse entrado em apocalipse. Longbottom foi subitamente como o anjo da morte, dançando com passos precisos enquanto caminhava até a frente de Bailin. Silo com um golpe de mão, Bailin foi enviado voando enquanto tossia sangue, e então ele ficou em cima da cabeça do Imperador Subterrâneo de Inverno Xixi. O Aranha Subterrâneo de Inverno. O Imperador Aru fez sons agudos que podiam ser de fúria, ou terror. Imediatamente depois, viu Longbottom produzir uma garrafa de metal preto com uma boca fina apontada para ela. Um sentimento de catástrofe iminente encheu seu coração naquele instante. Como ousa deixar de apreciar a gentileza da matriarca? A grande matriarca não poderia se incomodar em lidar com você, e foi por isso que ela conseguiu que você ficasse na Terra Santa e fosse uma criatura sagrada. Como se atreve a trair sua própria raça? Longbottom pareceu satisfeito naquele momento, especialmente quando viu a expressão urgente no rosto de Bailin enquanto cuspia mais alguns bocados de sangue. Sentindo-se como se tivesse se vingado de Bailin, ficou especialmente emocionado. Fios de pequenas correntes rúnicas se estendiam da boca da garrafa e depois cobriam o corpo do Imperador Subterrâneo de Inverno da Aranha. Aru! Bailin gritou apressadamente. Durante o longo tempo em que haviam participado de aventuras juntos, ele havia considerado Aru como um companheiro em quem podia confiar. Agora que estava sendo gradualmente selado, ele estava extremamente ansioso por naquele momento. Porém, ele de repente desmaiou e cuspiu uma enorme boca cheia de sangue verde acinzentado. O poder de Longbottom cheio de perecer e definhar invadiu seu corpo e estava continuamente devorando sua força vital. Nessa situação, até mesmo a blindagem Bilbo Sting achou isso um problema espinhoso e sem mais tempo, não conseguiu dissipá-la. Bailin só pôde observar quando o corpo de Aloy encolheu até ser sugado pela garrafa de metal. Você viu aquilo? Isso é o que acontece com todos os que ajudaram você antes, seja Leilin ou o Imperador Subterrâneo de Inverno. A voz de Longbottom era clara e fria quando ele selou a garrafa e depois a manteve em seu peito. Ele caminhou sem pressa para a frente de Bailin. Como vai? Você é incapaz de se mover? Minha decadência não é tão fácil de suportar. Deu a Bailin um chute voador, empurrando-o a dezenas de metros de distância, seu rosto se arrastando e formando uma trincheira gigante. Mesmo com a proteção da armadura, Bailin também ficou vermelho e depois empalideceu, e o que se seguiu foi o som de ossos quebrando. A armadura Bilbo Sting também produziu um gemido, indicando que não poderia suportar isso. E Bailin olhou para Longbottom, passando as palavras pelos dentes. Porque Longbottom avançou e pisou no rosto de Bailin, empurrando a cabeça profundamente no chão.
Você está me perguntando por que havia um sorriso sinistro no rosto de Longbottom. Porque você foi o escolhido pelo barão. Porque você foi o único a trabalhar em Blasinghammer. No final, porque você foi o escolhido por Leyland Longbottom Rosnow. Então, você ainda se importou com tudo isso. Balin tossiu e foi pisado mais uma vez sem piedade, tomando um gole de terra. Exatamente. Eu me importo com tudo isso, mas isso não importa para mim agora. Longbottom começou a rir maliciosamente. O Magus Leyland, que olhou para mim, e você, que tem roubado minhas oportunidades, agora estão caídos como cachorros mortos na minha frente. Uma vez eu jurei que faria qualquer um que me desprezasse e me humilhasse, pagasse o preço, e agora vocês dois são deixados. Deixe-me ver, devo primeiro cuidar de Leyland ou você? Oh, Right. Eu ouvi que você tem uma esposa, certo? Eu ouvi dizer que é uma patroa nascida na nobreza. Não se preocupe, eu cuidarei bem dela. Você ousa. Balin ficou tão furioso que as veias do rosto dele apareceram, mas ele foi estampado violentamente. O que eu faço? O filho do destino está fadado a perder. Erina atacou e rechaçou o ataque de um elfo negro, mas também houve uma lesão causada por um feitiço corrosivo. A carne corroída estava em constante expansão. Nas profecias, não vejo nenhuma esperança dele virar as marés definitivamente, a esperança. E todo o poder e dever de magos da zona crepuscular olhar para a luz na escuridão. Os humanos da Twilight Zone definitivamente sobreviverão e a glória dos magos permanecerá eterna. Atrás dele, Vinas murmurou, e um olhar de olhos nebulosos apareceu em sua expressão. O que está acontecendo? Você previu alguma coisa? Eren ficou surpreso e sentiu a pessoa ao lado dele desmoronar. O que está errado? Eren imediatamente se virou, e o que ele viu fez com que seus olhos se arregalassem. Vinas se deitou fracamente, e havia uma ponta de espada cintilando com luz prateada na frente de seu peito. Já havia perfurado onde seu coração estava. Por quê? Vou tratá-lo agora mesmo. Eren sentiu duas ondas de calor fluindo abaixo dos olhos. Não. Não. Vinas estendeu as mãos cheias de sangue e parou resolutamente Eren. Somente com a minha morte e permitindo que a chama sagrada Silna, bem como reunindo todas as partes da Meteor Sword, você pode brigar com Longbottom. Não. Deve haver um caminho. Deve haver outro jeito. A mão de Eren tremeu e ele começou a rugir.